Bora que bora, galerinha, para mais uma live aqui no nosso canal Cruzeiro Info, chegando para a gente debater, para nós debatermos muito do nosso cabuloso nessa sexta-feira. Sextou com liderança do cabuloso, tamo junto, tá aí na tela o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge. Fase incrível o nosso Caio Jorge, é líder e com artilheiro ainda. Tá na tela aí pra vocês. Já chega com o dedo no like. Tamo junto, galera. O Cruzeirão é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Nós só olhamos para baixo, para trás e só vemos adversário ficando aí ao encalço de nós, né? O cabuloso. Tamo junto, galera. Deixa o dedo no like, deixa a sua mensagem. Já tô vendo que aqui tem algumas mensagens e algumas pessoas participando. Faça como esses que já participaram, mande a sua mensagem também, que é muito importante pra gente aí conduzindo a nossa live da melhor maneira possível. Também vai lá e compartilha o conteúdo, que é sempre importante para trazer pessoas novas para cá, para o canal Cruzeiro Info, para que a gente continue crescendo aí de maneira sensacional, beleza? Tamo junto, chega com o dedo no like, vamos debater muito sobre o cabuloso. Daqui a pouco nós vamos colocar a tabela do Campeonato Brasileiro na tela para a gente debater aí como ficou maravilhosa essa tabela do Campeonato Brasileiro, hein? O Cruzeirão lá em cima do topo, a gente só vê adversário ficando para trás, inclusive o nosso rival aqui do lado, beleza? Tamo junto. Vamos falar também sobre essa fase maravilhosa aí do Caio Jorge, né, que vem fazendo gols, gols e gols e mais gols. O Caio Jorge não está deixando passar batido, está aproveitando ali esse entrosamento muito legal e produtivo demais para o Cruzeiro com o Matheus Pereira, né? Vamos falar também aí sobre Leonardo Jardim, o time do Leonardo Jardim que tem a maior sequência invicta no Campeonato Brasileiro. E a invencibilidade também nós vamos falar. São 14 jogos sem perder. O técnico Leonardo Jardim, sensacional. Vamos trazer também os números do Cabuloso como um todo. Vamos trazer aí os números do Cruzeiro. Vamos trazer tudo aí, né, que levou o nosso Cabuloso a chegar aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Então já chega com o dedo no like, chega com sua inscrição, que é sempre muito importante, beleza? Você chega, se inscreve, manda sua mensagem e a gente coloca na tela aqui. Falamos muito sobre a sua opinião, sobre o cabuloso, sobre todos os assuntos que nós temos aqui para debater, beleza? Então, 15 horas e 3 minutos hoje em ponto, nós entramos às 15 horas, um milagre. Vamos ver se a gente consegue manter esse formato de entrar bem na hora certinha, né? Para vocês acostumarem com o horário, dia sim, dia não, lembrando, viu, galera? 12h36, né? Então hoje eu tô aqui para fazer live com vocês, amanhã eu estarei trabalhando. Mas é isso, o Cabuloso é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Ontem um jogo sensacional contra o Fluminense. Eu tenho até algumas anotações aqui para a gente falar aqui um pouquinho sobre o jogo, né? É importante demais a gente falar aí sobre como o Cruzeiro vem dominando esses times, né? Nessas partidas que o Cruzeiro vem fazendo aí sobre o comando técnico Leonardo Jardim. Então algumas anotações. Ontem um pós-jogo sensacional, só alegria. Então não deu tempo nem de falar muito sobre o jogo. Hoje a gente vamos falar um pouquinho sobre a partida. Mais uma vez o time do Cruzeiro aí jogando um futebol lindo, maravilhoso e muito eficiente. A palavra letal agora com o Cruzeiro está sendo muito utilizada, mas aqui no canal a gente já falávamos há já um tempo. O time do Cruzeiro precisa acertar as linhas, posição por posição, e quando chegar no setor de ataque precisa ser letal, não pode perdoar. O Cruzeiro perdia muitas oportunidades. O que vem acontecendo agora é que todo mundo está falando que o Cruzeiro é letal, faz ali as transições com muita velocidade, quando chega na frente não tem perdido as oportunidades. Mais precisamente com esse aqui que está do lado aí, ó, Caio Jorge, não vem perdendo as oportunidades. O Caio Jorge vem fazendo grandes jogos, não à toa é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Então bora que bora falar um pouquinho sobre essa partida de ontem rapidinho, até que a galera chega aí, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo e daqui a pouco a gente começa a colocar os assuntos aí na tela, e aí vocês vão mandando as suas mensagens sobre todos os assuntos que nós vamos aqui falar. Beleza? Tamo junto. Cruzeiro que foi para um jogo muito difícil, né, galera? Ontem um jogo muito difícil.
O Cruzeiro vinha de vitórias seguidas, né? Vinha com invencibilidade muito grande, já vinha rotulado como um dos melhores times do Campeonato Brasileiro e também, não exagerando, tá? O melhor time do futebol brasileiro, quem vinha desempenhando aí o melhor futebol. Então, o Cruzeiro chegou para esse jogo com esse rótulo, até de certa forma com um pouco de favoritismo, pelo menos para alguns que entendem de futebol. Entretanto, o Cruzeiro foi para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, que no Campeonato Brasileiro não vem fazendo uma grande campanha, foi para o Super Mundial desacreditado, mas fez um papel sensacional ali, o último a ser eliminado dos brasileiros no Super Mundial e jogando futebol muito bem jogado, sob o comando, né, do treinador que conseguiu trazer aí um novo Fluminense, né? O Renato Gaúcho ele conseguiu aí reinventar o Fluminense, né? Alguns jogadores começaram a jogar muito com o Renato Gaúcho e, como eu disse, no Super Mundial fez aí uma participação muito boa, entendeu? Então o Cruzeiro foi para o Rio de Janeiro enfrentar um Fluminense que, né, vinha de um grande Super Mundial empolgado, né? Os torcedores do Fluminense ali até de certa forma foram ao campo, o apoio era muito grande antes da partida. Então assim, por parte de alguns que viam o Cruzeiro de uma forma positiva e baseando-se nos últimos resultados do Cruzeiro, né, via o Cruzeiro como favorito. Entretanto, via também essa grande dificuldade pelo Fluminense vir de uma grande campanha no Super Mundial, empolgado pelas vitórias aí contra clubes europeus e o time que melhor representou os brasileiros no Super Mundial. Então, a gente já sabia que seria um jogo muito difícil, né? Como eu disse, para alguns Cruzeiro favorito, mas para outros, né, um ligeiro favoritismo ali para o Fluminense. A partida então iniciou, né, e o Cruzeiro, como sempre, tá? É o estilo do Cruzeiro, é o estilo do técnico Leonardo Jardim, não deixa o adversário tomar conta do jogo. O time do Leonardo Jardim, ele não deixa com que o seu adversário, né, tome conta do jogo, ele não deixa com que o seu adversário suba as linhas e jogue o Cruzeiro para as cordas. Isso é característica do Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim. Então inicia o jogo contra o Fluminense, um Fluminense muito técnico. O forte do Fluminense ali era o meio-campo do Fluminense também muito técnico, como o do Cruzeiro, tendo como diferencial o John Arias, né? Que por sinal foi muito bem anulado ali por uma marcação perfeita ali, que o meio-campo do Cruzeiro encaixou ali, ajudando muito o Cauã Prates, que é um garoto da base, foi muito apoiado ali pelo Wanderson, né? O Wanderson ele tem a característica de ajudar muito pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Então ontem ele tinha uma responsabilidade muito maior, que era de ajudar um garoto de apenas 16 anos. O Wanderson o fez com maestria. Tá? O Wanderson ajudou demais o Cauã Prates daquele lado. O Cruzeiro encaixou o Ares ali dentro da marcação. Então o jogo começou a fluir. Como característica desse Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro deixou com que o Fluminense avançasse as linhas, o Fluminense avançou e o Cruzeiro recupera essa bola com muita rapidez. E aí a posse de bola do Cruzeiro, e essa é uma característica que está sendo destacada pelo Brasil inteiro, essa transição em velocidade, ela dá uma falsa impressão de que o Cruzeiro não quer a bola. Só que quando o time adversário entrega a bola para o Cruzeiro, a transição é feita com rapidez, com eficiência, e aí quando chega no ataque nós temos visto o Caio Jorge e companhia, eles têm sido letal. Então, logo a 1 minuto, tá, o Matheus Pereira quase marca um gol, né, obrigando o goleiro do Fluminense já a fazer a primeira defesa. Então o recado foi claro ali para o Fluminense. Viemos aqui para o Maracanã para jogar futebol. Viemos aqui para desempenhar o que nós estamos acostumados a desempenhar, tanto no Mineirão quanto fora do Mineirão. Viemos aqui para jogar o futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Então, logo a 1 minuto, o Matheus Pereira já tem a primeira oportunidade, né? Então, o jogo aí, depois desse 1 minuto, o Cruzeiro deu um susto no Fluminense, o jogo ficou, assim, meio que estagnado ali no meio campo, o Fluminense já tomou logo aquele susto, opa, não vai dar para atacar o Cruzeiro de qualquer forma. Eles no contra-ataque eles são letais, a transição é muito rápida. Então o Fluminense pegava a bola, dominava no seu campo, tentava fazer uma transição, o Cruzeiro recuperava. O Cruzeiro também, obviamente, muito inteligente esse time do Cruzeiro e obediente taticamente através do técnico Leonardo Jardim. Reteve a bola também quando a posse estava com o Cruzeiro e tentava o seu ataque. Então, até os 30 minutos, o jogo ficou muito equilibrado no meio campo. Tanto o Cruzeiro utilizando ali, se fazendo valer das suas características, como o Fluminense também, que é um bom time, se fazendo valer das suas características. Entretanto, o Cruzeiro, quando o jogo fica meio que morno ali, e o Cruzeiro entende que o adversário, né, já não está querendo atacar com aquela volúpia toda, né? Então o Cruzeiro começa a colocar as asinhas pro lado de fora. E aos 30 minutos, né,
O Matheus Pereira faz um cruzamento, né? Após uma boa jogada do Cruzeiro, o Cruzeiro ganha um escanteio ali. O Matheus Pereira faz um cruzamento e o Fabrício Bruno faz 1-0 para o Cruzeiro, dentro das suas características, né? Muita impulsão, né? Se movimenta muito bem dentro da área. A linha de defesa do Fluminense também ali errou um pouco na marcação e nós não temos nada a ver com isso. O Fabrício Bruno faz 1-0, um gol de cabeça, né? Então, o Cruzeiro começou a controlar as ações, né? O Fluminense tomou ali mais um baque. O Fluminense tinha tomado um susto de ver o Cruzeiro tomando conta do campo adversário, ou seja, o próprio campo do Fluminense. Ele já assustou o Cruzeiro, além de estar tocando a bola no seu campo, agora está começando a invadir o nosso campo. Então, o Fluminense já tomou logo que susto. Depois, aos 30 minutos, o Fabrício Bruno faz 1-0. O Fluminense, né, se desestabilizou. Eu vi alguns lances ali, né, de alguns jogadores do Fluminense até mesmo apelando ali que não estavam conseguindo jogar, chegando mais firme, até de certa forma com uma maldade ali, mas o time do Cruzeiro é muito maduro psicologicamente. O técnico Leonardo Jardim é muito calmo, centrado demais nas suas entrevistas. Na beira de campo ele tem uma postura muito bacana, ele faz a leitura do jogo, as mexidas do técnico Leonardo Jardim, ela tem sido perfeitas. Então, caiu no colo do técnico Leonardo Jardim administrar a partida. Aos 35 minutos, né? Apareceu, né, iluminado mais uma vez o Caio Jorge, fazendo 2-0 para o Cruzeiro, né? E aí assim sacramentando de vez ali a vitória do Cruzeiro, obviamente que aos 35 do primeiro tempo nada estava ganho, o Cruzeiro tinha muito que trabalhar para conquistar essa vitória, mas, né, o Cruzeiro já ali dentro da sua oportunidade, um gol de cabeça do Fabrício Bruno, dentro das características do Cruzeiro, em uma arrancada sensacional do velhinho Fagner, sensacional, uma transição perfeita e o Matheus Pereira mais uma vez ganhando mais R$ 600 do Caio Jorge, que já deve ter feito o Pix, porque eles têm aí essa questão de quem fazer aí assistência para Caio Jorge vai estar pagando R$ 600. Mais uma assistência do Matheus Pereira de forma sensacional e o Caio Jorge dentro da área tem sido letal. Tá aí ele aqui do lado aqui, ó, o garotinho tá letal mesmo. Então o Caio Jorge fazendo 2-0 aos 35 minutos. A partir daí, galera, o Cruzeiro foi o Cruzeiro do Leonardo Jardim, tá? Sofreu alguns perigos de gols ali, bola na trave, defesa do Cássio, mas isso tudo faz parte do contexto do jogo. Era o Fluminense, tá? Era um time que saiu do Super Mundial como melhor brasileiro, fez uma grande campanha, estava no Maracanã com grande parte da sua torcida, né, no campo, né, o campo lotado ali. Então o Cruzeiro fez um jogo muito correto a partir daí. Foi muito bom, muito boa a partida do Cruzeiro após os dois gols. O Cruzeiro foi administrando, né? Acabou o primeiro tempo ali, o Fluminense ensaiou a pressão. O segundo tempo, tá? O segundo tempo o Cruzeiro soube sofrer, sofreu um pouco mais na partida, só que assim, faz parte do futebol. O Fluminense estava jogando em casa, saiu para o intervalo perdendo de 2-0. Qualquer time, né, dentro da sua casa, se sai para o intervalo perdendo 2-0, o treinador faz alguns ajustes e o time volta melhor sim para a segunda etapa, né? Isso faz parte do futebol normal, não tem como, né, você ser dominante ali da partida como um todo. Então o Cruzeiro conseguiu ali manter ali essa pressão, né? Sofreu, como eu disse, algumas bolas na trave. Isso atrapalhou ali o Cruzeiro na questão ofensiva, porque o Cruzeiro teve que descer as linhas para fazer ali, vamos dizer assim, né, uma proteção maior ali da sua área. Isso faz parte, né? O Cruzeiro com os seus atacantes também descendo um pouco as linhas para fazer esse primeiro combate, né, para que o Cruzeiro não sofresse muito. O técnico Leonardo Jardim, muito inteligente, fez algumas alterações no momento certo, né? Fez algumas alterações ali que manteve o ímpeto físico do Cruzeiro. Com isso, o Cruzeiro conseguiu ali ir enrolando no segundo tempo passando, uma bola na trave do Fluminense ali, um ataque do Fluminense. O Cruzeiro de vez em quando dava uma estocada lá, dava um ataque também, o que faz parte do futebol e faz parte do contexto daquele time que é muito experiente e que quer vencer. Assim finalizou o segundo tempo, 2-0 para o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, com uma grande partida do Cruzeiro como um todo. Vale um destaque aí para o Cauã Prates, que é um garoto de apenas 16 anos.
Vai destaque mais uma vez para o Caio Jorge, Matheus Pereira, Lucas Romero. Gente, o time todo jogou muita bola, mas em especial eu destaco o Fagner. Que partida do Fagner! Obviamente que antes do Fagner tem muitos jogadores ali diante daquela partida no Maracanã contra o Fluminense que seriam candidatos ali a craque do jogo e outras coisas mais. Entretanto, devido à circunstância em que o Fagner acaba entrando no campo, né, para substituir o William, né, que sofreu uma lesão ali. E então o Fagner entra frio e assim, parece que estava jogando já há mais de 40 minutos, estava entrando no segundo tempo substituindo o William. Então o Fagner muito, mas muito bem, bem demais o Fagner. Muito legal aí o Fagner. Eu gostei demais aí da partida do Fagner, beleza? Então é isso, galera. Tá aí, líder e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá com a liderança e tá com o artilheiro também, o Cruzeiro. Diante disso, né, você é o líder, tem um artilheiro, obviamente que a tabela nos oferece aí alguns benefícios. É muito bom ver o Cabuloso. Deixa sua mensagem, deixa o dedo no like, se inscreva no canal e agora nós vamos dar uma olhada nessa tabela maravilhosa no nosso pós-jogo aí. Cruzeiro e Fluminense, vou colocar o Cruzeiro primeiro, porque o Cruzeiro foi o vencedor, mas foi Fluminense e Cruzeiro no Rio de Janeiro, mas tá tudo certo. A tabela tá na tela, nós falamos aí de liderança e nós temos a posse aí do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Iluminado, Caio Jorge e tudo mais. Então, o Cruzeiro na primeira colocação com 30 pontos, maravilhosos 30 pontos. Galera, eu olho para esses 30 pontos e aí eu fico me lembrando nos anos anteriores, né, em que o Cruzeiro, o primeiro objetivo do Cruzeiro, até mesmo aí na gestão Ronaldo, né, não que a gestão Ronaldo tenha sido a pior gestão do mundo, mas era a realidade do Cruzeiro naquele momento. Então a gente pensávamos no primeiro turno em fazer 30 pontos. Por quê? Diante das circunstâncias que o Cruzeiro vivia, todas as dificuldades, chegar aos 30 pontos ainda no primeiro turno seria essencial para nossa manutenção, que era o primeiro objetivo. Hoje não. Hoje o Cruzeiro está com 30 pontos no primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro, faltando algumas rodadas ainda aí para encerrar esse primeiro turno, e o Cruzeiro já está chegando próximo ali daquela marca, que é os 45 pontos, que, né, deixa a gente tranquilo aí com relação ao rebaixamento. Mas nós não estamos pensando em rebaixamento, é só para a gente fazer uma reflexão aqui. Beleza? Tá aí. Cruzeiro, primeiro colocado com 30 pontos. Segundo colocado, Flamengo com 27 pontos. Na terceira colocação, Red Bull Bragantino. Também está fazendo uma grande campanha. Parabéns ao Fernando Seabra. Grande campanha. Red Bull Bragantino, terceira colocação, com 27 pontos. Com 24 pontos, na quarta colocação, nós temos o Bahia. Tabela linda, maravilhosa. Na quinta colocação nós temos o Palmeiras com 23 pontos, destaque aí para o Palmeiras que tem apenas 12 jogos, tá? O Palmeiras ainda tem alguns jogos a cumprir, obviamente o resultado ruim do Palmeiras, né, um empate com, né, o Mirassol, que quando o Cruzeiro venceu o Mirassol na primeira rodada, com dificuldade, se eu não me engano foi um 2-1, todo mundo falou, nossa, esse é o Super Cruzeiro que tá com dificuldade para vencer o Mirassol? Esse é o Super Cruzeiro. Olha o Cruzeiro onde está agora e nós estamos vendo muito time perder ponto para o Mirassol. Né? Inclusive o Palmeiras perdeu pontos preciosos dentro de casa para o Mirassol na última rodada. Então o Palmeiras é o quinto colocado com 23 pontos, com 22 pontos na sexta colocação. Nós estamos vendo o Botafogo, que também, né, se criou uma expectativa muito grande no início da temporada e não vem fazendo uma campanha que condiz com o que o Botafogo fez na temporada passada. Na sétima colocação nós temos o Fluminense, justamente quem nós vencemos ontem, né, com 20 pontos. Olha o quanto essa vitória contra o Fluminense, tá, é valiosa, galera. Além de a gente conseguir assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, nós deixamos o próprio Fluminense um pouco abaixo, né? Então, neste momento, nós estamos a 10 pontos do Fluminense, que querendo ou não, pode ser aí mais para frente, ninguém sabe o que pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro, um adversário direto por alguns objetivos. Então, a gente já deixa o Fluminense abaixo, muito importante, e com uma vitória ainda fora de casa. Sensacional. Como teve valor essa vitória. Se eu disser isso para o técnico Leonardo Jardim, ele vai ó em mim. Porque para o técnico Leonardo Jardim, que é muito inteligente,
o mesmo valor dos 3 pontos fora de casa é o mesmo valor dos 3 pontos dentro de casa. Muito inteligente, eu concordo demais com ele, sensacional. Na oitava colocação está aqui o Atlético Mineiro com apenas 20 pontos, 10 pontos atrás do Cabuloso, que é o líder. Nós estamos olhando lá para baixo, estamos vendo não só outros times, como o próprio Atlético Mineiro. Na 11ª colocação temos o Mirassol, que, como eu disse, dificultou para o Cruzeiro na primeira rodada e muita gente desdenhou da vitória do Cruzeiro. Disse que o Cruzeiro estava com dificuldade de vencer o Mirassol, um candidato ao rebaixamento. Então tá aí, né? O mundo dá voltas, o futebol, as coisas acontecem muito rápido. Tá aí a prova de que o Cruzeiro venceu um time que tá tirando muitos pontos dos grandes no Campeonato Brasileiro e tem um time arrumadinho, o time do Mirassol, tá? Na 12ª colocação, o Grêmio com 16 pontos. O Grêmio que nós vencemos na rodada que antecedeu esse jogo contra o Fluminense, beleza? Galera, tô passando aqui passo a passo aqui na tabela, deixa o dedo no like, deixa a sua opinião aí sobre todos os assuntos que nós vamos falar, inclusive sobre a liderança do nosso Cruzeirão cabuloso. Vou acelerar aqui só para a gente entrar nos outros assuntos. Na 13ª colocação, o Santos de Neymar, que nos ajudou também, tirando pontos importantes do Flamengo na última rodada, o que nos propiciou a gente nós chegarmos aí à liderança do Campeonato Mineiro. Na 14ª colocação, o decepcionante Internacional. Eu que vi o Internacional nessa temporada brigando por tudo muito bem na temporada, e o Internacional começou como na temporada passada. Entretanto, tem um elenco muito bom, tem um time que eu acho que é de certa forma até razoável e pode sim ter uma reação. Então temos que tomar todo cuidado do mundo contra o Internacional. Na 15ª colocação temos o Vasco com 13 pontos. O Vasco que tá brigando lá embaixo, hein, galera? Difícil a situação do Vasco. Ei, Vasco, hein? Esse Vasco... Ô, gente, torcer pro Vasco não deve ser fácil não, viu? Mas vamos falar do Cabuloso. Que torcer pro Cabuloso tá gostosinho demais. Já dizia o Toninho Camarão. Na 17ª colocação, na 16ª colocação, São Paulo, que está decepcionando também. Na 17ª agora o Vitória. Na 18ª o Juventude. Na 19ª, inacreditável, o Fortaleza, que vinha sempre fazendo boas campanhas esse ano, desandou. E na 20ª colocação, o Sport, que eu vou destacar aqui apenas 3 pontos. Difícil demais a situação aí do esporte, beleza? Bora que bora, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Galera, o canal é o Cruzeiro Info, meu nome é Cristiano, se inscreva no canal se você não for inscrito, dá essa moral aí pra gente continuar crescendo, beleza? O nosso canal tá crescendo devagarzinho, nós vamos crescendo dessa forma aqui, trocando uma boa ideia e 100% com alegria, porque o Cabuloso é o líder do campeonato. Agora eu vou passar aqui no chat, vou começar a ler as mensagens de vocês, que é importante também. Vocês que me ajudam sempre aí, tá fazendo os conteúdos com suas mensagens, beleza? Deixa o dedo no like e não esquece de se inscrever não. Olha que tabela maravilhosa. Merece até a mensagem de vocês na tela. O Hamilton Cândido foi o primeiro a chegar aqui para mandar mensagem com a gente. Muito obrigado, Hamilton Cândido, por chegar aí e mandar mensagem para ajudar com que a gente consiga fazer uma live sensacional. Galera, se inscreva no canal e deixa o dedo no like, hein? Não se esquece não, compartilhe o conteúdo. Pode mandar sua mensagem que eu vou colocar todas na tela aqui, beleza? O Hamilton Cândido está aqui, ó. Boa tarde, Cristiano. A única coisa que eu vou te falar é que a justiça no futebol foi feita, né? Quando a Raposa foi jogar no Barradão, naquela chuva, a CBF nos prejudicou. Hoje somos líder por mérito, Cris. Pô, por muito mérito. E assim, o mundo do futebol dá a volta, gente. E uma coisa que o time do Cruzeiro tem sido, através da diretoria do Cruzeiro, através do Pedrinho, tem sido muito justo com as coisas relacionadas ao futebol. Futebol não tem justiça. Se você for muito inocente, você vai ser sempre passado para trás, tá? Tem que correr atrás, tem que bater de frente. Mas o Cruzeiro tem sido o mais justo possível. E, né, o Pedrinho, até nessas questões aí, ele é muito justo. Então, o Hamilton Cândido, realmente, cara, o tempo, nada como o tempo. O mundo dá a volta, o futebol dá a volta. A gente vê a situação do nosso rival aí hoje. Vangloriaram, né, zoaram pra caramba e agora estão aí nessa situação. É isso aí, cara. Nos prejudicaram lá e o Cruzeiro tá dando retorno dentro de campo aqui com um futebol sensacional. Hamilton Cândido tá aqui. E tem mais, Cristiano, quando a Raposa entra para uma briga, né, ele entra, mas ele sabe competir. E nós nunca precisamos de ajuda para a CBF para ser beneficiados.
É porque a Raposa sabe competir. Atura ou surta, CBF? O Hamilton Cândido, não é bom a gente ficar provocando a CBF, não, que você sabe que eles gostam de pegar no nosso pé, mas que a sua verdade é muito verdadeira, é verdadeira. Que seja, que eu faço das minhas e das suas palavras. É isso aí, atura ou surta. E não é só a CBF, não, é todo mundo. O canal Cruzeiro Info, como o Hamilton Cândido foi o primeiro a mandar mensagem, aí respondeu o Hamilton Cândido lá, ó. Boa tarde, @Hamilton Cândido, tamo junto, meu cara, é isso aí. E aí o recadinho ali que daqui a pouco nós estaríamos ao vivo e entramos ao vivo às 15 horas. Perfeito, é isso aí, galera, tá vendo? Comunicação é tudo, dá pra trocar uma boa ideia. O Hamilton Cândido tá aqui com mais uma mensagem dele, ó. E vou dizer mais, Cris. Se porventura a Raposa ganhar o Brasileirão ou a Copa do Brasil, né, pode ter certeza que a, a porcaria, né? Não vou falar aqui, cara. Desculpa aí, o Hamilton Cândido soltou o verbo aqui da Itatifranga, junto das emissoras que não gostam da Raposa, vão ficar maluca, né? E mandou aqui o verbo aqui no finalzinho. Tamo junto, Hamilton Cândido. É isso aí, meu caro. Se o Cruzeiro for campeão de qualquer coisa, gente, esquece, tá? Esquece que, assim, o futebol brasileiro vai parar mais uma vez. Vai entrar aqui aquela questão Como é que chama, gente? Fiquei bem perdido aqui agora. Fair play financeiro e outras coisas mais. Vamos falar que o elenco do Cruzeiro é multimilionário, que o Cruzeiro só ganhou porque contratou o Gabigol e outras coisas mais. Vamos fazer aí aquele escarcéu sobre qualquer título que o Cruzeiro conquistar na temporada. O Emerson Martins está aqui. O Emerson Martins, boa tarde a todos. Boa tarde aí ao Emerson Martins. Tamo junto, viu, Emerson? Muito obrigado mais uma vez pela sua mensagem. Valeu. O Emerson Martins que sempre participa com a gente aqui. Tem uma galera fiel aqui que manda mensagem todos os dias. Só entrar com a live que a galera entra com a mensagem aqui. Sensacional. O Emerson Martins. Que alegria. Sextou com liderança cabulosa. Pô, não fala não, gente. Eu, né, não posso, então eu vou tomar um suco mesmo, uma água. Não estou bebendo. Então agora, hoje sextou com alegria aí pra galera aí que toma aquela cervejinha, pra quem gosta também de tomar um refrigerante ou um suquinho natural. Desculpa aí, gente, bateu no microfone aqui. Hoje sensacional. Sextou aí com liderança cabulosa. Concordo demais. O Emerson Martins tá aqui, ó. Bora pra cima, cabuloso, bora pra cima. O Leonardo Souza também tá chegando aqui com mensagem. Daqui a pouco nós vamos tocar de assunto aqui, viu, galera? Tem muita coisa importante pra gente falar neste pós-jogo aí. Então deixa o dedo no like e se inscreva no canal, beleza? O Leonardo Souza tá aqui, ó. Que treinador é o Mister Jardim? Digno de todos os aplausos do mundo. Baita profissional. Pois é, cara. É um dos responsáveis principais aí nessa fase do Cruzeiro, né? Ele chega ali, e o Cruzeiro muito mal ali até no Campeonato Mineiro, muito mal na Sul-Americana também. E aí do nada ele tira essas cartas da manga e consegue acertar o time do Cruzeiro. Obviamente que não é bom a gente começar a pegar porcentagem aqui e creditar parte desse sucesso a pessoas no individual. É bom sempre a gente estar falando aí no coletivo, e o próprio técnico Leonardo Jardim deixa bem claro, né, que esse fator é importante para uma gestão de grupo. Mas se a gente for pegar assim, só nós aqui, torcedores, gente, vamos pegar o técnico Leonardo Jardim que está fazendo um baita trabalho, vamos pegar o Caio Jorge que está fazendo muitos gols e conquistando os 3 pontos. E a estrutura ali desse time como um todo ali, vamos pegar peças principais, Fabrício Bruno, Vidalba e outras coisas mais. Tem alguns jogadores que são responsáveis ali direto por essa campanha do Cruzeiro, mas é sempre bom a gente acreditar aí ao grupo, acreditar ao elenco, acreditar ao encaixe, acreditar esse sucesso ao belo trabalho que está sendo feito ali, tanto de gestão do Cruzeiro na parte interna, externa e o futebol dentro de campo, que é o mais importante. Então, muito boa essa gestão do Cruzeiro até então. Lembrando, gente, que amanhã pode dar tudo errado no Cruzeiro, tá? Entretanto, nós estamos falando de momento e aí nós temos que elogiar, porque o torcedor cruzeirense é um torcedor chato. É um torcedor chato demais. É muito chato. Mas quando tem que elogiar, nós temos que elogiar também. Cobramos quando tem que cobrar e elogiamos quando tem que elogiar. Isso é muito bom. É bom demais ser Cruzeiro, né, gente? Galera, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, tá? Se você não for inscrito, canal Cruzeiro Info, meu nome é Cristiano, a gente vai aqui debatendo aqui, tem pós-jogo, tem pré-jogo, e nós estamos pensando num projeto aí também de brincar aí com relação a gente estar transmitindo jogos do Cruzeiro, mas isso é mais pra frente, beleza?
Então, dedo no like aí, ajuda o canal a crescer que nós vamos chegar aí nesse projeto, beleza? O Leonardo Souza tá aqui. O time do Leonardo Jardim é muito difícil de se enfrentar, né? Estão errando muito pouco. Pois é, cara. Setor a setor, o encaixe foi acontecendo de forma gradativa. Ontem, galera, eu falei no pós-jogo que se tem uma coisa que chama atenção nesse trabalho do técnico Leonardo Jardim é a consciência de que o Cruzeiro precisava ser reestruturado ali enquanto time de trás para frente. O técnico Leonardo Jardim, aos poucos, ele foi reestruturando o Cruzeiro no setor defensivo, acertou o setor defensivo, acertou ali a volância, que é para mim um dos pontos principais. O trabalho que Lucas Silva e o Romero fazem no time do Cruzeiro tem também uma porcentagem muito grande nesse acerto desse time. Então, o técnico Leonardo Jardim acertou o setor defensivo, o Cássio melhorou, os laterais melhoraram e os dois zagueiros. Pô, o que o Vidalba tá crescendo é brincadeira. Aí vai para o meio campo, o técnico Leonardo Jardim saca do nada, tira da cartola um Lucas Silva que dá um equilíbrio fantástico para esse meio campo do Cruzeiro. E o Lucas Silva, gente, ele dá um equilíbrio tão grande a esse time do Cruzeiro que todo mundo que tá ao redor do Lucas Silva parece estar sendo contagiado e o Lucas Silva tá puxando, tá? Parece aquela energia positiva. O Romero, gente, tava mal no Cruzeiro, tinha muita gente, tinha muitas pessoas que questionavam aí se o Romero deveria renovar de novo. E o Romero, ele reencontrou o seu futebol lá do Lucas Silva. O que esse Romero vem jogando bola, gente, é assustador o que o time do Cruzeiro cresceu. Do Romero e o Lucas Silva para frente, aparece do nada o Christian. Que eu sabia que tinha potencial. Eu vi grandes jogos do Christian no Atlético Paranaense, né? Inclusive só tá faltando o Christian começar a arrematar de fora da área, só que hoje ele faz um papel totalmente diferente com o técnico Leonardo Jardim. Nós temos que entender, é um cara que taticamente ele faz ali uma peça fundamental no meio-campo. E chegando ao Matheus Pereira, que realmente se interessou em jogar futebol pelo Cruzeiro. Acabou a vaidade do Matheus Pereira, gente. Hoje todas as bolas no Cruzeiro, elas não têm que passar no pé do Matheus Pereira. Hoje o Matheus Pereira faz essa bola correr numa velocidade incrível. Hoje o Matheus Pereira, ele faz um papel realmente de 10. O Matheus Pereira, pelo que eu tô entendendo e vendo o Matheus Pereira jogar a bola, o Matheus Pereira ele tá priorizando dar assistência do que tá com a bola colada no pé o tempo inteiro, do que todas as bolas ter que passar com ele para o Cruzeiro criar algo na frente. Então o Matheus Pereira está fazendo um papel de 10 no Cruzeiro agora. E com isso, gente, e eu sabia, gente, que quando o Matheus Pereira se interessasse em jogar pelo Cruzeiro, quando ele começasse a se interessar a jogar coletivamente, a parte técnica do Matheus Pereira sobra. Tanto que ele está crescendo junto com o time. Para mim, o Matheus Pereira hoje, tá, é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro novamente e com margem para um crescimento muito grande. Então, o Matheus Pereira vem fazendo um trabalho até então sensacional. Está crescendo muito o Matheus Pereira. Chegando no setor de ataque, nós temos ali dois personagens que nós podemos fazer ali uma avaliação bem breve e bem distinta, bem diferente, né, para a gente ser mais claro. Temos, né, o Wanderson e o Caio Jorge. O Caio Jorge, muito decisivo, melhor atacante do futebol brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro e cotado para ser convocado para a seleção brasileira. E temos também o Wanderson no nosso ataque, que é um jogador que se destaca muito pouco com relação à parte ofensiva, principalmente quando se trata de fazer gol, mas que taticamente ele faz um papel que eu garanto para vocês que nenhum atacante talvez que o Cruzeiro contrate para fazer a beirada, ou nenhum atacante que o Cruzeiro tenha dentro desse elenco vai fazer o papel que o Wanderson faz taticamente. É um cara que, assim, é muito acima da média com relação à questão tática. O técnico Leonardo Jardim, gente, para ele tirar hoje o Wanderson do ataque do Cruzeiro, e eu falo com vocês muito motivado pela parte tática, teria que ser um atacante muito acima da média e, assim, com uma característica de ajudar no setor defensivo e quando ele for para o último terço do campo, ele ser letal, ele der assistência ou ele fazer gols. Aí o técnico Leonardo Jardim sacaria o Wanderson. Porque se não for para esse atacante que chegar a fazer isso, eu garanto que o técnico Leonardo Jardim vai preferir continuar com o Wanderson fazendo esse belo papel que, por sinal, propicia ao Caio Jorge fazer os gols, tá, gente? Eu acho que essa movimentação que o Matheus Pereira vem fazendo de trás, juntamente com o Christian, o Lucas Silva e o Romero, e o Wanderson pelo lado, fazendo aquela ajuda ali e arrastando muito o jogo do Cruzeiro para o canto, sobrando espaço para o Caio Jorge, tem sido perfeito.
Então, é muito difícil, beleza? Então, sensacional aí, Leonardo Souza. Muito obrigado pela sua mensagem. O Alexandre Costa tá aqui com mais uma mensagem também. Bora, galera. Bora o quê, Alexandre Costa? Deixar o dedo no like? Valeu, tamo junto. Bora se inscrever? Isso mesmo. Bora, galera, curtir o momento do Cruzeiro na Liderança? Também. Bora, galera. E bora, cabuloso. Tamo junto. O Alexandre Costa aqui com mais mensagem também. Hoje é dia de comemorar a vitória do Cabuloso. Demais. Sextou e sextou com... Alguém mandou mensagem agora. Sextou com liderança cabulosa. Até gostei. Pois é, cara. Hoje é dia de comemorar. Sextou aí com liderança cabulosa. Tamo junto. Manda sua mensagem aí, galera. Pra mim colocar na tela aqui, igual eu tô colocando a mensagem da rapaziada aqui, beleza? O Alexandre Costa tá aqui, segue o líder, segue o líder. Então, já que nós estamos falando em seguir o líder, eu quero compartilhar com vocês isso aqui, galera. É importante demais. Tá na tela. Olha aí este cara. Que trabalho sensacional e fenomenal. O técnico Leonardo Jardim, e mais precisamente o Cruzeiro como um todo, tem a maior invencibilidade. Deixa eu só tirar aqui da tela esse banner aqui que tá atrapalhando ali no finalzinho. Vou ocultar aqui. Ocultei, beleza. Fechou. O Cruzeiro, ele tem a maior invencibilidade no Brasileirão, né? A maior invencibilidade do Brasileirão é do Cruzeiro Esporte Clube, tá aqui embaixo aqui, tá vendo? 9 jogos de invencibilidade. Isso dentro do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Só o recorte do Campeonato Brasileiro. Quem tem a maior invencibilidade abaixo do Cruzeiro ali é o Botafogo com 6 jogos, 6 partidas sem perder. E o Mirassol, né, que é quem o Cruzeiro venceu quando desenharam da vitória do Cruzeiro sobre o Mirassol, tem a terceira maior invencibilidade do campeonato. O Cruzeiro tem 9 incríveis. Gente, se vocês têm noção, galera, vocês têm noção o que é ter 9 jogos de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo? Gente, hoje o último colocado é o Sport. Tá? Ele tem apenas 3 pontos no Campeonato Brasileiro, mas vai jogar contra o Sport lá na Ilha do Retiro para vocês verem se é fácil. Não é nada fácil. Então o Campeonato Brasileiro é muito difícil. É um campeonato difícil demais. Então, para conseguir 9 vitórias, 9 jogos de invencibilidade ou 9 jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro, é difícil demais. Vejam a magnitude do trabalho do técnico Leonardo Jardim. Vocês podem ver que eu estou até meio que empolgado aqui, né? Tô meio empolgado, mas não tem como, né, gente? O Cruzeiro tá fazendo um trabalho sensacional. Deixa o dedo no like aí e deixa a sua opinião sobre esse trabalho do técnico Leonardo Jardim. A maior invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro é do Cabuloso, beleza? Tamo junto, bora que bora. Deixa eu voltar aqui nas mensagens onde é que eu tava. Deixa a sua opinião aí sobre essa invencibilidade do Cruzeiro. É importante? E só rapidinho, pegando um gancho de novo aqui, galera, sobre essa questão dessa invencibilidade do Cruzeiro. No início do campeonato eu fiz uma live, e aí eu gosto de lembrar muito do que eu falo lá atrás, que se eu falar errado também, eu vou admitir, mas se eu falar certo, obviamente que eu vou chegar aqui, né, e vou comentar um pouquinho sobre minha fala. No início do campeonato, eu disse que o campeonato estava oferecendo boas possibilidades para o Cruzeiro. Tá? Que o Cruzeiro teve alguns jogos difíceis em que o Cruzeiro estava conquistando ponto e logo na rodada seguinte o Cruzeiro teve jogos mais acessíveis. E aí que esses jogos acessíveis o Cruzeiro não poderia fazer o que o Cruzeiro estava acostumado a fazer em campeonatos anteriores, que era descer o nível e tropeçar em jogos em que o Cruzeiro, né, teria grande possibilidade de vencer. O Cruzeiro tem feito isso com maestria. O Cruzeiro sobe o nível quando vai enfrentar os times mais difíceis, venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras, e tem mantido o nível lá no alto quando vai enfrentar as equipes que estão hoje mais vulneráveis. Fez um grande jogo contra o São Paulo, né? Fez um grande jogo contra o Grêmio, agora fez um grande jogo contra o Fluminense e vai mantendo essa mesma média. Então, muito importante aproveitar as oportunidades que a tabela do Campeonato Brasileiro tem nos oferecidos. E vejam bem como são as coisas. O Cruzeiro pegou o Fluminense, que é um time que vinha muito bem aí do Super Mundial. O Cruzeiro venceu fora de casa, 2-0, conquistou 3 pontos fora de casa, e a tabela do Brasileiro nos dá a oportunidade de enfrentar o Juventude dentro do Mineirão. Quer dizer que o Cruzeiro enfrentando o Juventude dentro do Mineirão são 3 pontos garantidos? Não, tem que ralar muito. Tem que jogar muito, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Mas, querendo ou não, gente, não tem como a gente falar que a tabela não nos deu uma grande oportunidade de poder, né,
ou aumentar essa distância aí com relação aos nossos adversários enfrentando o Juventude dentro de casa, ou pelo menos manter aí essa diferença aí de 3 pontos, porque nós vamos jogar contra o Juventude dentro de casa e para mim a vitória é totalmente possível. O Cruzeiro para mim é favorito. Quer dizer que o Cruzeiro já venceu? Não, meus pezinhos estão aqui no chão. Eu sei que o Cruzeiro passou até alguns anos atrás, então eu vou com meus pés no chão. Temos que respeitar todo mundo e o Cruzeiro está respeitando todos os clubes. Qual que é a melhor forma de você respeitar o seu adversário? Jogar futebol, atacar. Se fizer um, fazer dois, três, como o Cruzeiro tem feito. Como o Cruzeiro fez no Grêmio. Teve a oportunidade de fazer um, dois, três, quatro, foi lá e os fez. Quer maior respeito do que esse contra o Grêmio? Faça os gols. E o Cruzeiro não é time de fazer firula. Então tá de parabéns demais. É isso que eu falava sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição, beleza? Tamo junto, galera. O Douglas Macedo tá aqui, ó. O Cruzeiro vai fazer contratações pontuais, né? Para não prejudicar o grupo. Pois é, cara, essa questão de contratação, galera. Deixa a opinião aí, galera. Eu quero ouvir a opinião de vocês aí sobre a questão de contratação. O Douglas Macedo colocou muito bem aqui. Vai ter que fazer contratações pontuais para não atrapalhar o grupo. Eu vou no seguinte. Eu acho que qualquer contratação que o Cruzeiro fazer não tem que atrapalhar o grupo. Acho que o grupo do Cruzeiro está muito unido, desde que o jogador chegue respeitando aí o seu espaço, que ele chegue com um espaço reservado para ele dentro do grupo, que se o Cruzeiro contrata é porque precisa, mas depois, se ele quiser pegar lugares melhores dentro desse elenco, ele vai ter que trabalhar. E eu acho que o técnico Leonardo Jardim ou Douglas Macedo, ele é bem capacitado para fazer esse tipo de trabalho. Para um jogador chegar, para uma contratação chegar no Cruzeiro nesse momento e não causar problema dentro do grupo, o técnico Leonardo Jardim, mais uma vez, vai ter que exercer o que ele faz muito bem, que é gestão de grupo, né? E aí ele vai, obviamente, trazer o jogador com o seu respaldo, repassar para o grupo que existia uma lacuna e a necessidade de chegada desse jogador, que esse jogador chega no elenco para somar. E aí eu acho que tem muitos jogadores profissionais. Hoje, um dos líderes do Cruzeiro dentro desse grupo é o Lucas Silva. Eu não acredito que o Lucas Silva vai chegar um outro jogador e ele vai passar para o grupo de forma negativa a chegada de um jogador. Obviamente, ele como um líder e como um cara que é respeitado dentro do Cruzeiro, qualquer jogador que chegar, o Lucas Silva deve ser um dos primeiros a abraçar o jogador, desde que ele seja um jogador que realmente venha para somar. Então eu acho que essa questão de contratação ela é meio que, vamos dizer assim, meio complicada, mas eu acho que fácil de lidar quando tem uma gestão profissional, tá? E o técnico Leonardo Jardim faz uma baita gestão aí dentro do Cruzeiro. Beleza, meu caro? Tá respondido aí? Tamo junto. Muito obrigado pela sua pergunta ou pela sua colocação. Douglas Macedo tá aqui, ó. Eu não contrataria ninguém. Este grupo está ótimo. Cara, isso é perigoso demais. Eu sei que o time do Cruzeiro tá jogando bem. O time do Cruzeiro tem melhorado a cada dia. O medo do torcedor cruzeirense, ou até mesmo o receio, vamos falar o receio, né? Medo não, o receio do torcedor cruzeirense seria nesse retorno. Se o Cruzeiro ia realmente voltar com aquele mesmo futebol que estava sendo desempenhado antes do Super Mundial. O recado do Cruzeiro foi claro, galera. Foi claro. Uma grande vitória sobre o Grêmio e uma vitória sensacional sobre o Fluminense fora de casa. Então o recado desse grupo do Cruzeiro é claro. Nós somos um grupo qualificado, somos um grupo capaz. Temos algumas lacunas, obviamente, que há sinais de que tem algumas lacunas ali dentro do Cruzeiro que precisa contratar. E o Cruzeiro vai fazer isso de forma natural, eu acredito. Eu tinha para mim na minha cabeça que o Cruzeiro precisava pelo menos de 4 a 5 contratação. Isso vem caindo por terra, tá, gente? Porque o Cruzeiro deu uma resposta muito boa aí após o Super Mundial. Só que eu não acho que é suficiente esse elenco não, tá? Por exemplo, tem algumas peças aí que são cruciais, que vem fazendo grande papel aí dentro dessa campanha do Cruzeiro. Eu não vou citar peça por peça aqui, né, para não me alongar muito, mas se a gente perdermos essas respectivas peças, né, e nós não tivermos aí reposição à altura, o Cruzeiro pode ter problema durante a sua campanha, beleza? Então eu acho que criteriosamente, né, com algo muito bem estudado e o técnico Leonardo Jardim faz isso muito bem juntamente com a diretoria do Cruzeiro, eu acho que tem que reforçar sim esse elenco dentro das possibilidades, obviamente. Agora, se o mercado também não nos oferecer nenhuma oportunidade, é torcer para que esse grupo continue dando essa resposta positiva que vem dando mesmo antes do Mundial e agora também depois do Super Mundial, beleza? O Marco Silva tá aqui com mensagem também. Que partida com a Alan Prats, hein? Sensacional. Pô, eu torci muito para que desse certo.
Eu torci muito para que o Cauã Prats não cometesse nenhum erro, fizesse uma partida muito boa. Eu torci até para que o Cauã Prats fizesse a partida dele e talvez o Cruzeiro nem vencesse. Graças a Deus venceu com uma grande partida do Cauã Prats. Por que eu torci? Porque o próprio Leonardo Jardim, ele dá um recado claro à diretoria quando ele libera para o Cruzeiro negociar o Marlon com o Grêmio. Eu me lembro muito bem que o técnico Leonardo Jardim disse que não tinha problema, que o Marlon ia sair do Cruzeiro, ia ser negociado, porque ele tinha, né, um plano de trabalhar o Cauã Prates da base do Cruzeiro para atender o profissional. E aí o técnico Leonardo Jardim, se havia um momento para ele fazer valer essas palavras dele, era agora contra o Fluminense. E aí ele o fez, e fez de forma magistral. Né? Foi muito boa a atuação do Cauã Prates, está de parabéns Cauã Prates e também está de parabéns o técnico Leonardo Jardim, com um destaque especial para esse grupo que abraçou o Cauã Prates. Gente, eu vi no final do primeiro tempo ali, o Wanderson saindo conversando com o Cauã Prates dando a força, o Matheus Pereira chega junto também, pega até aqui no pescoço do Cauã Prates assim, sai falando alguma coisa no ouvido dele. Obviamente que deve que era dando os parabéns, joga o seu futebol, pode fazer seu futebol tranquilo que vai dar tudo certo. E o garoto conseguiu fazer uma grande partida. Gente, eu fico imaginando como deve estar feliz a família do garoto juntamente com o próprio garoto, né? Apenas 16 anos fazendo uma partida no Maracanã, um palco aí com uma história gigantesca contra um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro que já se foi, que é o Arias, que para mim é o ponta mais completo do futebol brasileiro e está indo para a Inglaterra. Então, uma partida muito boa aí do Cauã Prates. O Marco Silva está aqui com mais uma mensagem também. O Fagner também jogou muita bola. Pois é, jogou. E ele entrou num contexto ali difícil, né, cara? Que ele não esperava. O William entra como titular, sofre ali a lesão, né? Eu espero que uma lesão mais tranquila. E aí acaba que o Fagner tem que entrar, né? E aí o Fagner acaba fazendo aquela partida lá sensacional e agora ele vem pro jogo, né? Ele vem pro jogo agora. E aí, né, pô, um contexto muito pesado pro Fagner, né? Pô, entrar, assumir aquela responsabilidade ali da lateral direita e que partida gigantesca que o Fagner fez. Então, dois contextos muito difíceis. Ele entrando ali para substituir o Willian na última partida e agora assumindo essa responsabilidade da titularidade, beleza? Galera, rapidinho, mudando de assunto, falamos aí sobre a invencibilidade aí do Cruzeiro, né, no Campeonato Brasileiro. Não tem como, essa invencibilidade, a responsabilidade passa muito por esse garoto. Vejam para vocês ver Caio Jorge na temporada. Deixa a opinião de vocês sobre Caio Jorge na temporada. Números muito bons, né, galera? E hora que poderia ser melhor, tá? Poderia ser bem melhor esses números do Caio Jorge se ele tivesse participado mais vezes, porque o Caio Jorge no início da temporada, né, foi reserva em algumas partidas, né, e também não estava muito bem, como todo o time do Cruzeiro não estava bem. Mas tá aí, 20 jogos na temporada, 14 gols e 2 assistências. 16 ações ao gol aí das 20. Então, assim, pô, são números astronômicos para um jogador que não participou de todos os jogos de forma titular. Então, o Caio Jorge muito bem, mas muito bem mesmo. Gente, como não convocar um jogador desse? Vai ser convocado na próxima convocação, Caio Jorge. Lamentável, tá? Eu lamento muito. Não sei vocês, deixa a opinião de vocês aí. Tem muita gente que fala assim, não, tem que ir mesmo, tá jogando muita bola e tal. Eu me preocupo muito com o Cruzeiro, então eu lamento que o Caio Jorge será convocado. E se o Caio Jorge, gente, não for convocado também na próxima convocação, tem esse dilema, é pra você aí, é pra mim, é pro brasileiro desistir desse negócio de seleção, tá? Porque não tem como, os números do garoto são muito bons, tá? Vem crescendo junto com o Cruzeiro, muito maduro, muito profissional o garoto, né? Muito novo o Caio Jorge ainda, mas já muito maduro. 20 jogos, 14 gols e 2 assistências. Estes são os números de Caio Jorge. O Cruzeiro Gigante chega com mensagem também, mais 3 pontos. É isso aí. Usando ali o meme do nosso Bolazier, o Cruzeiro Gigante. Cruzeiro Gigante aqui mais uma mensagem, o Cruzeiro é gigante. Pois é, o Cruzeiro Gigante falando que o Cruzeiro é gigante. Perfeito. Hoje, gente, é sexta-feira. Tá daquele jeito.
O Walter Ramos chegando, que daqui de Boston, muito feliz com o Cruzeiro, vai ser campeão. Pô, audiência qualificada aí do Walter, vai, se Deus quiser, cara, vai, se Deus quiser. O Ened Quiz tá aqui com mais uma mensagem. Boa tarde, Ivo Ened, tamo junto, meu caro. Boa tarde. Vai voltar Matheus Henrique e João Marcelo. Eita, pois é, cara. O que acontece? Eu não sei se o João Marcelo volta ainda esse ano, tá? Evoluiu muito na questão da sua lesão. Entretanto, o tempo para a volta aí do João Marcelo era apenas para 2026. Só que hoje em dia a medicina está bem evoluída, também o centro de vou falar o centro de qualidade, que eu não vou saber falar aí o local certo. Centro de tratamento, ou centro de qualidade do Cruzeiro ali, com relação às questões ali, né, médicas do Cruzeiro, evoluiu muito, tá muito qualificada aí essa parte aí do nosso cabuloso. Então pode voltar aí. O Matheus Henrique eu acho que volta mais precisamente no final do mês que vem, tá? No final do mês de agosto. O Matheus Henrique tá previsto aí a sua volta. O Aguinaldo Caetano tá aqui, ó. Boa tarde, meu irmão. O que vai ser. Boa tarde, meu irmão. Quem vai ser o goleiro titular domingo sem o Cássio? Hoje eu vi uma notícia de que Léo Aragão sentiu alguma coisa no treinamento, né? E agora? Pois é, cara. Pois é, tem essa questão. O Léo Aragão, ele é o goleiro a substituir o Cássio de forma imediata, tá? O segundo goleiro do Cruzeiro é o Léo Aragão. Só que o Otávio também eu acho que tá bem preparado, tá? É outro garoto que eu gostaria que tivesse mais oportunidade, inclusive em alguns jogos da Sul-Americana eu queria ver o Otávio. Em alguns jogos aí em que o Cruzeiro já estava aí eliminado da Sul-Americana, eu queria ver o Otávio e nós não tivemos essa oportunidade. Se tem pra mim uma falha aí, eu não vou nem considerar como falha no trabalho técnico de Leão Jardim, talvez seja não ter testado o Otávio em algumas oportunidades. Mas, cara, eu vou te falar com vocês, tá, gente? Sinceramente, eu sem o Otávio ser testado, porque eu vejo muitos jogos do Otávio na Série B, não, Série B, Série B quem caiu foi o Sub-20 do Atlético, não do Cruzeiro. No Sub-20 do Cruzeiro, eu vejo muitos jogos do Otávio e eu me sinto mais seguro com o Otávio do que com o Léo Aragão. Até mesmo porque o Léo Aragão eu sei até onde ele pode ir. Sei o que, que o Léo Aragão no momento é capaz. Ele tem muita margem para crescimento, mas no momento eu sei o que, que o Léo Aragão é capaz. O Otávio eu fico com dúvida, então eu gostaria de saber. E eu confio muito mais no Otávio. Beleza? O Washington Silva chegando com uma mensagem aqui. Cara, você já morou em Ponte Nova? Não, o Washington Silva, se você tiver aí ainda, cara, eu não morei em Ponte Nova. Meu pai mora em Ponte Nova, tá? Mais precisamente em Guaraciaba, tá? Ali perto do córrego Santa Maria, beleza? Se você tiver aí ainda, beleza? Não morei, mas eu já fui em Ponte Nova, já passei em Ponte Nova algumas vezes, viu, Washington? Você é de Ponte Nova, meu caro? Se for de Ponte Nova, terra boa demais. Eu nasci em Ponte Nova, vim pra BH com 9 anos, entendeu? Mas tamo junto aí, meu cara. Depois você me fala aí, depois você manda uma mensagem, entra no canal aí, me manda alguma mensagem, algum vídeo lá que eu te respondo depois, entendeu? Tem também o Instagram do canal, ô Washington. Tem um Instagram, @CruzeiroInfo. Qualquer coisa você me manda uma mensagem lá no Instagram, beleza? Que a gente troca uma boa ideia. De repente você é lá de perto do meu pai lá. Meu pai lá em Ponte Nova, meu caro. Tamo junto. Valeu aí, meu caro, pela mensagem. O Enérgico está aqui. Para quem não sabe, o Leonardo Jardim foi campeão, né, com o Al Hilal em 2023, né? E o Al Hilal que tava no Mundial. Pois é, não. O técnico Leonardo Jardim fez boas campanhas, cara. Muito boas campanhas. O técnico Leonardo Jardim, né, no Mônaco fez grande campanha, foi campeão também na Arábia e outras coisas mais. O Einerd está aqui também com mais uma mensagem. Que isso, mano? O Wanderson muito importante no elenco. Não, destaquei, cara. O pessoal parece que não gosta do jogador. O que acontece, Einerd? Não é que não gosta do Wanderson. Inclusive, eu destaquei aqui que o Wanderson faz um papel fenomenal no Cruzeiro. Só que, se a gente formos pegar a posição em que o Wanderson joga, é um ponta pela esquerda, é um beirada. Esperamos que o Wanderson fosse mais um quebra-linha do que um secretário de lateral. E ele tem feito isso aí com maestria, tá, gente? Não é demérito nenhum você fazer marcação ali e ajudar o lateral, tá, Enéas? Mas eu esperava mais do Wanderson no último terço do campo. Mas eu não tô desagradando do Wanderson, não. Se o Wanderson for continuar jogando o futebol que ele tá jogando e o Cruzeiro continuar vencendo, pra mim, tá tudo certo. Ó, o Luiz Gustavo Pereira dos Santos está aqui, ó. Firmino
Bruno Henrique, Bruno Fernandes, Arrascaeta e Bruno Fernandes. Não sei o que o Luiz Gustavo quis dizer aqui, mas tudo certo. Benzemar no Cruzeiro? Não, cara, nós temos o Caio Jorge. Quem tem Caio Jorge não precisa de Benzemar, vamos dizer assim. Tô desenhando Benzemar não, tá, gente? Seria um bom reserva pro Caio Jorge. É... Ei, nerds, ó, creio que 75, 76 pontos é campeão. Cruzeiro, falta 45 pontos. KKKKK. Cara, o Cruzeiro fez 30 pontos, né? Levando em consideração que o Cruzeiro pode fazer 45 pontos em um turno, pode ser. É possível, né? Tá tudo certo. E o Luiz Gustavo tá aqui ainda com mais jogadores aqui. Vinícius Júnior, Rodrigo no Cruzeiro. Oh, meu Deus do céu. Sonha não, Luiz Gustavo. Mas tamo junto aí, viu, meu caro? O Paulo Malaquias tá aqui. Ainda temos João Marcelo e Matheus Henrique. Mais alguém aqui lembrando do João Marcelo e do Matheus Henrique, que, né, podem voltar aí ao Cruzeiro e agregar bastante. O Luiz Gustavo tá aqui, ó. Marcos Leonardo no Cruzeiro. Oh, quem dera que o Al Hilal dispensasse o Marcos Leonardos. O Einert está aqui também com mais uma mensagem. Marlos Moreno, ex-Flamengo. E o que acha desse jogador no Cruzeiro? Cara, eu acho que o Cruzeiro tá no mercado aí para estudar aí algumas possibilidades. Eu não acho que o Cruzeiro, né, vá atrás de algum jogador em específico que possa trazer problema para o elenco ou até mesmo questão de adaptação, não. Eu acho que o Cruzeiro vai trazer jogadores com uma taxa de receptividade maior. Galera, só mudando de assunto rapidinho, deixa eu tirar a mensagem do Inerds aqui rapidinho da tela. O Cruzeiro é o time da Série A com a maior sequência invicta atual. Veja números. Importante demais essa questão aí de o Cruzeiro se manter invicto, tá, galera? Principalmente quando se trata de Campeonato Brasileiro. Quanto mais tempo você se manter invicto dentro do Campeonato Brasileiro, quer dizer que você estará mais próximo dos seus objetivos. Os números de jogos que você tem a fazer diminui e o número de pontos que você precisa computar ou conquistar aumenta, beleza? Então tá aí na tela aí os números do Cruzeiro, que é o time com maior invencibilidade aí ou maior sequência invicta atual, tá? E aí juntando aí, né, todos os campeonatos, né, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, outras coisas mais, são 14 incríveis jogos sem perder que o Cruzeiro tem, tá? 10 vitórias, 4 empates e 0 derrota. Importante demais, tá, galera? Dentro dessa parte aí de não perder, talvez empatar ali, conquistar um ponto em um jogo que é mais difícil, mas sempre está vencendo e o número de vitórias se destaca aí, são 10 vitórias. O Cruzeiro, né, vai ficar sempre, mais uma vez eu repito, próximo do seu objetivo. 81% de aproveitamento, não. Isso é gigantesco, gente. Vocês não têm noção do que é a gente falar em 81% de aproveitamento. E tomara que o Cruzeiro consiga aumentar essa porcentagem aí, pois vai enfrentar o Juventude fora de casa. Vamos poder chegar aí, claro que dentro das dificuldades, temos que levar o jogo muito a sério, a 15 jogos de invencibilidade. Dentro desses 14 jogos de invencibilidade, 10 vitórias, 4 derrotas, 4 empates e 0 derrota, 81% de aproveitamento, o Cruzeiro tem 25 gols marcados. Marca muito importante e o Caio Jorge tem uma porcentagem muito grande dentro desses 25 gols marcados aí. São 12 gols apenas do Caio Jorge. Dentro, galera, desses 14 jogos de invencibilidade, 10 vitórias, 4 empates, 0 derrota, 81% de aproveitamento, 25 gols marcados, o Cruzeiro tem apenas 5 gols sofridos. Muito bom aí essa questão dos 5 gols sofridos, mostra que a defesa do Cruzeiro tá muito, mas muito concentrada e está jogando muito bem a linha de defesa do Cruzeiro. Continuando aqui dentro dos 14 jogos de invencibilidade, 10 vitórias, 4 empates, 0 derrota, 81% de aproveitamento, 25 gols marcados, apenas 5 gols sofridos, o Cruzeiro tem 9 jogos sem sofrer gols. Importante demais, e tá ali a luva do goleiro, o Cássio também, muito responsável aí por essa questão de ficar 9 jogos sem sofrer gols. E isso ajuda demais
na questão dos 14 jogos. Continuando aqui na sequência de 14 jogos sem perder, 10 vitórias, 4 empates, 0 derrota, 81% de aproveitamento, 25 gols feitos, apenas 5 gols sofridos, 9 jogos sem sofrer gols, o Cruzeiro criou 35 grandes chances de gols. Pô, sensacional, né? São números muito bons, então 35 grandes chances de gol, né? Dentre todas, o Cruzeiro marcou 25 gols, então letal o Cruzeiro. Continuando aqui nessa sequência de 14 jogos sem perder, 10 vitórias, 4 empates, 0 derrota, 81% de aproveitamento, 25 gols marcados, apenas 5 gols sofridos, 9 jogos sem sofrer gols, 35 grandes criadas, 35 grandes chances criadas, e o Cruzeiro teve 11 grandes chances de gols cedidas apenas. Então a linha de defesa do Cruzeiro, mais um quesito aí, mostrando que o Cruzeiro está muito bem. Voltando lá em cima, 14 jogos sem perder, 10 vitórias, 4 empates, 0 derrota, 81% de aproveitamento, 25 gols marcados, 5 gols sofridos, 9 jogos sem sofrer gols, 35 grandes chances, né? O Cruzeiro criou como possibilidade, 11 grandes chances apenas cedidas, né? O Cruzeiro tem 8,6 finalizações para marcar um gol, 34,2 finalizações para sofrer um gol e 49,6% de posse de bola. Muito bom esses números, não são, galera? Sensacional. Este é o trabalho do técnico Leonardo Jardim. Deixa o dedo no like se você tá curtindo o conteúdo, beleza, galera? Tamo junto, bora que bora continuar aqui com mais mensagem. O Haroldo tá chegando aqui com mensagem também pra gente. Faça como o Haroldo, tá, galera? Deixa o dedo no like, se inscreva no canal primeiramente e depois você faça como o Haroldo e mande a sua mensagem. O próprio grupo entende que são muitos jogos em curto espaço de tempo. Pois é, muito legal esses pontos seu de observação, viu, Haroldo? Alguns reforços, né, de qualidade são necessários, né, se quiserem título ou se quiserem chegar pelo menos no objetivo aí de Libertadores, tá? Esse elenco eu acho que é suficiente para chegar a Libertadores. Só se acontecer aí algo que Deus nos livre, muito ruim, o Cruzeiro não chega aí na questão de reforço. O Luiz Gustavo tá zoando aqui, as mensagens dele são sempre de zoeira, tá, gente? Luiz Gustavo. Ele indica cada jogador que totalmente fora da realidade do Cruzeiro e agora ele tá falando aqui que precisa de 10 contratação. Mais um time. Pô, o time do Cruzeiro tá querendo ganhar tudo então, né, Luiz Gustavo? Tem que trazer aí mais um time. Esse Luiz Gustavo não é brincadeira, não. O Enerético está aqui, ó. Precisa de reforço sim, né? Não conto com o Lautaro Dias, o Wallace, Gamarra, esses aí tá osso. Pois é, cara, se fosse fazer uma substituição natural dentro do elenco do Cruzeiro, realmente daria para contratar um jogador para cada dessas peças. Entretanto, se desfazer talvez de algum desses jogadores até aconteça, porque pode existir alguém interessado em contratar. Entretanto, contratar várias peças para substituir esses jogadores em quantidade também gera custo. E o Cruzeiro está no seu limite, né, cara? O Cruzeiro já contratou bastante essa temporada e também bastante na temporada passada. O Luiz Gustavo tá aqui indicando o Gabriel Jesus. O que vocês acham, gente? Fala aí com o Luiz Gustavo aí sobre o Gabriel Jesus. A Moniquita Alves, a Mônica Alves que estava sumida do canal aí, a Mônica Alves sumiu, a Mônica Alves e apareceu de novo, tá aqui. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Mônica. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu, Mônica? A Mônica Alves tá aqui com mais uma mensagem. Cai na seleção brasileira, volta uma preguiça de lá. Pois é, tem esse fator também. Espero que com o Caio Jorge seja diferente. Ô, Mônica, o Caio Jorge ele tem uma questão, né? Ele tá muito maduro psicologicamente no Cruzeiro. Tá? Eu não sei se vai subir a cabeça do Caio Jorge. Ele sabe que para ele chegar na seleção é um setor muito difícil de você conquistar o seu espaço. Não depende apenas também do Caio Jorge, né? O Caio Jorge hoje ele faz um trabalho muito legal com o técnico Leonardo Jardim. Tem um estilo de jogo voltado para o Caio Jorge fazer os seus gols e atuar bem. Eu não sei se vai chegar lá e o Ancelotti também vai conseguir fazer o mesmo com o Caio Jorge. Então, esses contextos aí a gente tem que ver primeiro, Mônica, mas tá tudo certo. A Mônica Alves tá aqui, o Léo Aragão terá sua última chance, também acho. Também acho que será a última chance, tá? E assim, ele dá sorte que essa última chance dele é contra o Juventude dentro de casa. Entretanto, é um terreno muito perigoso, porque se falhar, né, vai ser complicado demais para o nosso amigo Léo Aragão.
Cris, o Cauã Prats, enquanto esteve em campo, fez uma boa partida. Já o William teve vários erros. Mônica, o William, ele é o seguinte: o Cauã Prats, pô, tá de parabéns, garoto, né? Parabéns, Cauã Prats. Parabéns para o torcedor que apoiou. Parabéns para o grupo do Cruzeiro que abraçou o garoto como, né, um pai ali, vamos dizer assim. E parabéns para o técnico Leonardo Jardim, que bancou a ida do Marlon, garantindo que ia trabalhar o Cauã Prats para esse momento. E quando chega neste momento, pelo menos inicialmente, o Cauã Prats parece estar bem preparado aí para jogar no profissional. Obviamente, gente, o Cauã Prats vai errar, tá? Obviamente que ele não vai jogar todas as partidas nesse nível absurdo, pegando um jogador aí como o Arias, que para mim é era um dos pontas mais completos do Campeonato Brasileiro, fazendo uma grande partida. O Enérgico isso aqui com mais uma mensagem: o Cruzeiro pode tentar por empréstimo, cara. Vamos ver aí mais pra frente. Galera, tamo junto aí, viu? Tamo junto. 1h05 de live, né? Sextou. Bora que bora aí, porque o bicho tá pegando. Sexta-feira, amanhã tem que trabalhar, tem que fazer umas correriazinhas aqui ainda, fazer uns conteúdos para amanhã também para deixar pronto, né? Porque amanhã eu trabalho, mas tem que deixar alguma coisinha pro canal continuar rodando, senão a gente não cresce, beleza? Só ler mais uma mensagem da Mônica aqui, né? Mônica que chegou, acho que chegou agora mesmo a Moniquinha, né? Mas estamos aí, estamos junto aí, viu, Mônica? Tem uma lei do ex-domingo, hein? Que espero que não faça nada. Que tava no Juventude do Cruzeiro, Mônica, era o. A gente chamava ele de Orelha, gente. Gente, como é que era o nome? Como que é o nome dele, gente? Me perdi. Ai, meu Deus do céu. É, Ele tem até o nome daquele garoto, volante do Cruzeiro também, que foi pro Bragantino, gente. Nossa, fugiu que demais. Eu não sei se é esse que você tá falando. Como, gente? Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar pesquisar aqui rapidinho, Mônica. Que eu tô me lembrando aqui mesmo. Tem um jogador ex-Cruzeiro mesmo, realmente lá no Juventude. Gente, ele tem a orelhinha bem assim, tá? Não é assim, né? Cometendo bullying com ele, não. Mas o último jogador que tava lá, gente, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu pesquisar aqui rapidinho que eu tô perdido aqui. Volante. Pera aí, deixa eu só pesquisar aqui. Volante do Juventude. Ex-Cruzeiro. Tá aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém mandou aqui. Poxa vida, não apareceu aqui pra mim. Imagem. Ah, tá aqui. Achei. Deixa eu ver se vai aparecer o nome do Jadson Orelha. Não sei se é isso que você tá falando, tá, Mônica? É o Jadson mesmo? Não, não é o Gilberto. É o Gilberto? Gilberto? Eu não lembro do Gilberto, não. É o Jadson. Eu sei que tá no Juventude. Isso mesmo, hein, nerds. O Jadson, isso mesmo. Lá, Mônica, tem o Jadson, né? O Jadson tava até jogando futebol até legalzinho lá pro Juventude. O jogador mais perigoso do Juventude, tá, gente? É um volante. O nome dele é Mandaka, tá? É um jogador que futuramente aí deve jogar em um clube talvez médio do futebol brasileiro. Médio, assim, bem acima do Juventude, tá? Não desenhando o Juventude, todo respeito ao Juventude. O Mandaka é um jogador bem perigoso, tá? Se esse jogador for jogar contra o Cruzeiro, é, o Cruzeiro precisa tomar cuidado, tá? Com ele. É um volante que toma conta do meio campo. Mas o meio campo do Cruzeiro também tá muito bem, né? Tá bem demais o meio campo do Cruzeiro. Mas, né? Vamos tomar todo cuidado do mundo. O Enes falou que o Cruzeiro podia pegar emprestado o Maximiliano Salas, né? O que você acha dele? Cara, eu não conheço, tá? Eu não conheço o Enes, não conheço. Eu acho que o Cruzeiro não tá procurando esse mercado, não, viu, cara? A não sei que seja um jogador muito inteligente, muito completo, tá? Que não precise de um tempo muito grande de adaptação, beleza? O Enéas, como sempre, tá aqui. Lê a última aí, pô. Pô, Gilberto? Não, Gilberto não, Enéas. O Jadson? Isso, é o Jadson mesmo, Enéas. Tamo junto, meu caro. O jogador do Racing, eu vou dar uma olhada nele, viu, Enéas? Eu vou dar uma olhada depois nesse jogador. E aí, a gente traz mais informação aqui, beleza? Tamo junto, galera. Um abraço pra todos vocês. 1h09 de live. Valeu aí pela paciência de todos vocês, pelos likes, quem deixou o like, quem se inscreveu também. Muito obrigado pela sua inscrição. E fique atento aí, ative o sininho para mais conteúdos, beleza? O canal Cruzeiro Info. Meu nome é Cristiano, tamo junto. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, até mais. Tamo junto.